Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Tamires Braga Moura e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem especial para o seu coração. Eu começo com a primeira pergunta: qual é a voz que tem determinado a sua vida? Você sabia que existem vozes que podem influenciar significativamente a nossa vida, alterar o curso da nossa vida? Pois é. Hoje eu venho trazer 5 vozes que têm essa função, que podem de fato contribuir relevantemente para o curso da nossa vida. E antes disso, eu queria com você, se puder, lá em Provérbios 18:21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem o utiliza, come do seu fruto. Esse versículo, ele explica claramente que existe um fruto da língua. E esse fruto é a palavra, que pode ser utilizada para a vida, como pode ser utilizada, pode servir para a morte. E a primeira voz que eu trago para vocês, das 5, a primeira voz que eu trago para vocês que pode servir como morte para a sua vida é a voz das dificuldades. E eu trago hoje como exemplo a vida do povo de Israel assim que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho através da ajuda de Deus e adentraram ao deserto. O deserto representa um lugar de ausência de recursos, um lugar de fome, um lugar de sede, um lugar de dificuldades pelo próprio clima árido, pelas próprias circunstâncias, né? Por ser um local vazio, um local difícil de seguir, de andar, né? Um local de sobrevivência mínima. E é nesse local que o povo de Israel, ele adentra quando ele sai ali do Egito, atravessa o Mar Vermelho. E assim que o povo de Israel saiu, do Egito e adentraram nesse local de dificuldade, eles começaram a murmurar contra Deus, dizendo para Moisés que era melhor que eles estivessem morrido lá no Egito, porque pelo menos lá eles tinham pão em abundância, eles tinham carne em abundância. E eles proferiram isso contra Moisés, dizendo que aquele local estava muito difícil, era um local de sofrimento, que eles preferiam ficar no Egito. Só que eles esqueceram que Deus havia prometido, havia dado uma palavra para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os seus antepassados, os seus ascendentes, de que Deus estaria com eles a todo momento, de que o povo de Israel seria nação santa, nação eleita, menina dos olhos de Deus. E eles esqueceram por conta das circunstâncias, por conta dessa falta de recursos ao redor. E aí, para nós, gera uma lição muito importante. Nós temos 2 escolhas diante dessa voz das dificuldades. Ou a gente murmura como o povo de Israel e tem o risco de permanecer no problema, a ponto de intensificar o que nós estamos vivendo, no problema original. Ou a gente confia em Deus e entende que esse deserto é passageiro e que um dia nós chegaremos à Terra Prometida, que um dia Deus se manifestará e resolverá todos os tipos de problemas, que a gente confia nele. A segunda voz que eu trago para vocês hoje é a voz do engano. Você sabia que existe voz do engano? Existem vozes do engano? Pois é. E o exemplo que eu trago hoje para vocês é um exemplo muito característico dessa voz. Está lá em Gênesis 27 e 23. Jacó, ele não era o filho mais velho de Isaac. Ele era o filho mais novo. Mesmo assim, ele se aproveitou de uma situação, de uma oportunidade. Naquele momento, Isaac já estava numa idade avançada
e por esta razão havia perdido a visão plena. E ele se aproveitou disso em conluio, né? Jacó se aproveitou dessa situação em conluio com Rebeca para poder, então, ganhar a bênção da primogenitura em detrimento de Esaú, que era o filho mais velho e, portanto, merecedor dessa bênção. E o que Jacó fez? Se vestiu com as roupas de Esaú, né? Com os casacos de pele, de pelo peludo, e levou uma comida saborosa que Esaú fazia, né? Ele fazia a caça e preparava para o pai. E Jacó fez a mesma coisa e levou para Isaac, porque Isaac havia falado para Esaú fazer e ele ouviu. Rebeca ouviu e decidiu então que Jacó ia fazer isso e receber a bênção da primogenitura. Isaac, no primeiro momento, ele ouviu a voz e duvidou, porque a voz não era de Esaú, a voz era de Jacó. Só que quando Isaac tocou, né, quando ele tocou em Jacó, ele percebeu que era Esaú por conta, né, da estrutura ali, da espessura do pelo e tudo mais. Esaú era peludo, então ele acabou dando a bênção para Jacó, né, de forma enganado. E aí o que isso traz para a gente como uma reflexão, né? Essa cegueira de Isaac, naturalmente falando, pode se remeter para uma cegueira espiritual, né? É possível que as pessoas fiquem cegas espiritualmente. E Jesus se preocupou muito com isso, a ponto dele ensinar para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam, de que era preciso vigiar e orar o tempo todo, constantemente, para não ser enganado pelas circunstâncias, né? Pelo que aparentemente mostrava ser algo. E pra gente, o mais importante aqui é entender que esse discernimento ele é dado pelo Espírito Santo. O discernimento é exatamente a capacidade de interpretar, de diferenciar uma coisa da outra, não confundindo os fatores e os conceitos. É colocar cada coisa no seu devido lugar e poder conhecer exatamente a plenitude daquilo. E isso é propiciado, fornecido através do Espírito Santo, que é aquele que nos revela, o nosso Consolador, nosso ajudador, aquele que nos ajuda a interpretar as Escrituras e as situações ao redor, não é? Nessa história, eu não queria me prender a Jacó, eu queria atrair a perspectiva de Isaac sobre a situação dele na cegueira e trazer para a cegueira espiritual. Até porque Jacó, ele foi chamado mesmo para receber ali a primogenitura, porque Esaú não dava valor. Mas queria trazer para esse contexto de cegueira espiritual, para o discernimento. E há um exemplo muito bom que Jesus nos dá é quando ele fala para os fariseus: como pode vocês, sendo pessoas más, falarem coisas boas? Pois é, Jesus estava dizendo: olha, vocês estão falando coisas boas, né? Vocês estão tendo uma boa oratória, estão conseguindo dissecar, conseguindo transmitir muito bem a lei de Moisés. Mas a verdade é que vocês são maus, o coração de vocês não está na aplicação principiológica, nos princípios dessa lei. Vocês estão longe, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que é necessário uma prática, o exercício da palavra de Deus. E não só aquilo que é falado, não só aquilo que é exposto. Né? A exposição, a fala, a teoria, ela precisa se materializar na prática, porque senão não haverá mudança, não haverá alteração de nada, haverá uma hipocrisia. E não é isso que Jesus nos chamou para ser hipócritas. Jesus nos chamou para ser verdadeiros cristãos, que propiciam, que fornecem bons frutos, né? E os frutos é exatamente isso. É a possibilidade de você praticar o que você fala,
o que você entende. A terceira voz, e é uma voz extremamente desafiadora, é a voz do próprio eu. E para explicar essa voz, eu queria com você eu queria que você fosse comigo até 1 Samuel 23, 26. Ali retrata um episódio em que Saul estava perseguindo Davi. Chegou um momento da vida de Saul em que ele estava temeroso, em que ele estava preocupado em perder o seu reinado para Davi. Haja vista que Davi, ele era reconhecido entre os inimigos e entre o povo como um homem prestigiado na guerra, aquele que vencia as guerras. Então, Saul começou a ficar muito preocupado com a sua posição no reino, a fim de que não viesse a perder para Davi. E ele começou a perseguir Davi, ainda que Davi não fizesse nada contra Saul. E chegou no momento, depois de algumas tentativas, Saul avistou Davi em um certo lugar. E aí, ele cercou Davi. Davi fugia, mas Saul ia cercando Davi a ponto de Davi não conseguir mais fugir, ter saídas. E o Saul, naquele momento ali, ele tinha homens que estavam com ele que diziam onde Davi estava, fazia essa intermediação. E olha o que Saul falou para esses homens. Ele disse assim, bendito sejas vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. Olha só, Saul estava entendendo que Deus havia entregado Davi em suas mãos. Ele falou para os seus servos, para os homens que estavam com ele, bendito seja vocês diante de Deus. Como que Deus estaria com Davi e com Saul ao mesmo tempo? Não é? Não tinha como. E Saul entendeu que Deus estava com ele. Estava com ele porque ele era o rei, ele tinha ali a bênção do sacerdote que colocou ele como rei. Mas a verdade é que Deus não estava com Saul. Só que não. Saul não estava na vontade de Deus. Ele confundiu a voz do próprio eu. A verdade é que o que sobressaiu naquele momento foi a voz do próprio eu. E ele estava fazendo uma confusão entre essa voz e a voz de Deus, dizendo que Deus estava com ele. Ele se aproveitou do status de rei para confundir os fatores e entender que Deus estava com ele naquele momento. Só que Deus não estava com ele. E por que eu disse que é uma voz extremamente desafiadora? Porque quando a gente fala do eu, a gente fala de algo interno, intrínseco à natureza humana. A gente fala de identidade, de personalidade. E a gente sabe que cada um tem um jeito, tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, Nós não somos iguais, cada um tem uma forma específica. E é muito difícil você negar as suas vontades, seus interesses, se adequar a sua personalidade ao caráter de Cristo. É extremamente difícil você fazer isso, à luz do que Jesus quer que você faça, porque há uma luta, há uma luta constante entre a sua vontade, que é a sua carne, e o seu espírito, como Paulo disse, que há uma luta entre o espírito e a carne, e é preciso mortificar a carne todos os dias. E Jesus, nesse sentido, ele vai dizer que aquilo que está torto não se pode endireitar. Ora, então como que a gente vai entender o ministério de Jesus? Porque Jesus veio justamente para transformar, para alterar o significado, para trazer esperança e transformação para a humanidade. Há uma contradição, então, entre essa mensagem que Jesus disse, que o que está torto não se pode endireitar, que é confirmado lá em Eclesiastes, e o fato de ele trazer uma renovação, a mensagem dele restauradora. Existe, então, uma contradição? Eu vou dizer para vocês que não existe uma contradição. Não existe.
Jesus vai dar uma solução fantástica lá em João, quando ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos chega para ele e fala: Mestre, como eu faço para me tornar filho de Deus e para herdar então essa herança da vida eterna? E Jesus vai e disse assim: olha, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Ou seja, aquilo que está torto, de fato, não se pode endireitar. Mas o ministério de Jesus é o ministério da ressurreição. É o ministério da nova criatura. É o ministério do abandono das coisas velhas, das práticas antigas e do início das novas práticas, da novidade de vida, à luz da mensagem, dos valores que ele traz. Então, de fato, o que a gente precisa é nascer de novo, nascer do Espírito. Só assim a gente vai conseguir, por intermédio, pela ajuda do Espírito Santo, romper, mortificar os nossos desejos, os nossos interesses, aquilo que a gente acha correto, os nossos pensamentos, tudo aquilo que é íncito à nossa personalidade. E é importante também dizer que nesse contexto existe uma mudança de paradigma. Quando nós estamos dentro das nossas vontades, dos nossos interesses, o foco, a perspectiva é no eu, né? É sempre os meus interesses, a minha vontade, o meu desejo, a minha forma, o meu pensamento, tudo rodeia na pessoa, né, no ego, na nossa vontade, no nosso coração, naquilo que a gente quer. Mas, a partir do momento que nós nascemos do Espírito, aquilo que vai nortear nossa vida não está mais centrado na nossa vontade, está centrado na vontade de Deus, através do cumprimento do mandamento de Jesus. O novo mandamento de Jesus é: amai o próximo como eu vos amei. Ou seja, aquilo que antes era para mim, aquilo que antes era para interpretar só do meu jeito, agora eu vou interpretar do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é olhar o próximo. É a partir da minha mudança, da minha ressurreição, eu ser instrumento nas mãos de Jesus para fazer com que outras pessoas também tenham esse encontro com Jesus e também desfrutem dessa ressurreição. Né? Agora é o próximo, eu preciso fazer algo para ele, eu preciso amar o meu próximo, que está ao meu alcance. Eu tenho como ajudar em certas coisas, então eu posso fazer, eu vou fazer, porque agora eu tenho um caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o caráter do bom pastor, daquele que se preocupa com aquele que está necessitado, daquele que não se preocupa apenas com seus próprios interesses e com a sua própria fama, mas aquele que se preocupa com aquela pessoa que está, de fato, necessitando de uma ajuda, de uma mão estendida. E é isso que Jesus espera de nós, não é? O nascer de novo. E a quarta voz que eu quero trazer com vocês hoje é a voz dos homens, né? Essa voz, ela é autoexplicativa, mas ela merece uma definição, que ela é profunda também. E ela tá exemplificada, eu trouxe para vocês, lá em 1 Samuel 17, 28. Aquela ocasião era o seguinte: os irmãos, né, como eu disse, os irmãos de Davi estavam na guerra, estavam na peleja contra Golias. E Jessé estava enviando Davi para levar mantimento, para levar pão, para levar queijo até os seus irmãos e o comandante também. E Davi foi até os irmãos. Chegando lá, Davi viu uma situação que o incomodou muito. Ele viu Golias, um gigante, afrontando o povo de Israel e afrontando o Deus de Israel, dizendo que eles não iam conseguir, dizendo que não havia ninguém à altura de Golias a ponto de derrotá-lo e que era melhor o povo de Israel desistir logo,
porque não tinha chance para eles. E Davi, olhando aquilo ali, ele se incomodou muito. E do outro lado, tinha alguns homens falando de uma certa recompensa que o rei Saul havia dito. A recompensa daquele que se dispusesse a enfrentar, então, Golias, o gigante Golias. E Saul disse que aquele que se dispusesse a enfrentar, ele daria como esposa a sua filha e as riquezas do reino. E Davi, escutando isso, ele perguntou: olha, é isso mesmo? E depois ele perguntou: é isso mesmo? Eles falaram: é isso mesmo. E com aquele incômodo que ele já tinha com a recompensa, ele estava disposto a enfrentar. Ele não estava indo pela sua própria capacidade humana, ele estava indo porque ele sabia que o Deus dos exércitos seria aquele que venceria Golias. E o irmão, a Bíblia relata que os irmãos dele, ouvindo isso, né, que Davi estava perguntando aos homens e tal, falou assim: olha, o que você está fazendo aqui, né? Vamos lá, 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. Por que desceste aqui? Disse Eliabe. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, a princípio, Davi tinha ido só para alimentar os irmãos, né? Levar mantimento para eles na guerra, suprimento para eles. Mas a verdade é que naquele momento ali, o Espírito de Deus que já estava em Davi, desde lá do momento em que ele apacentava com amor as ovelhas, o incomodou para que ele interrompesse aquela situação de humilhação do povo de Israel. E os irmãos do outro lado, principalmente aqui a Bíblia relata que Eliabe falou, disse: olha, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Não havia maldade nenhuma ali. A verdade é que Deus utilizou desse envio de Jessé, né, de Davi até os seus irmãos para alimentar, para poder fazer com que Davi acabasse com aquela afronta que o povo de Israel estava tendo perante Golias. Deus tinha um plano ali para Davi e ele simplesmente se posicionou e foi lá vencer, foi lá derrotar Golias. Mas já pensou se Davi tivesse ouvido seu irmão, tivesse ouvido Eliabe falar que ele estava com maldade, com presunção, e aquela palavra entrar no coração de Davi, né, e fazer com que a autoestima dele ficasse extremamente baixa, ele ia retornar para sua casa. O povo de Israel ia continuar ali sendo afrontado, sendo humilhado, ou então eles iam desistir mesmo e os filisteus iam conquistar a terra e eles iam virar escravos, né? Ia ser o caos, ia consolidar a derrota de Israel. Mas uma postura de Davi fez com que ele não aceitasse aquela palavra, não colocasse aquela palavra dentro do coração dele, mas simplesmente ignorasse aquilo e fizesse a vontade de Deus, cumprisse o plano que Deus tinha para a vida dele. E isso pra gente, eu quero trazer isso pra gente, né, uma lição muito importante, pra gente não dar ouvidos para vozes de homens. Não deixe que homens sejam instrumentos impeditivos do plano de Deus na sua vida. Aquilo que Deus iniciou para você. Não permita que pessoas que não conhecem você direito, ou que estão dando um conselho errado, ou que não estão olhando adequadamente, possam determinar a sua vida. Só Deus conhece a sua vida, né? Nem você mesmo, nem eu mesmo conheço tanto a minha vida. Deus conhece a minha vida, o meu coração. Ele sabe de tudo o que se passa dentro de mim e Ele sabe exatamente o que fazer, né, no momento certo. O seu plano vai se cumprir na minha vida, porque Ele nos conhece de forma personalizada, individualizada. Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem para nossas vidas como filhos dele. Nós somos herdeiros de uma promessa e Ele
sabe exatamente o momento certo de cumprir essa promessa na sua vida. Então não permita que pessoas sejam utilizadas como instrumento negativo, influência negativa para você não concluir os planos de Deus, os projetos que Deus tem para você, o que você colocou no seu coração. Nem todo conselho é bom, existem pessoas que têm boas intenções, sim, mas nem todas, e até aquelas que têm boas intenções, às vezes falam coisas que não vão influenciar positivamente, não vão nos levar à terra prometida, aquilo que Deus tem para nós, né? E uma quinta e última voz, e essa voz é a que vai determinar, é que de fato vai poder trazer luz, esperança para sua vida e te levar a vastos verdejantes, né? É a voz de Deus. E as vozes das dificuldades, a voz do engano, a voz do próprio eu e a voz dos homens, o que todas elas têm em comum? O que todas essas vozes têm em comum? Elas ofuscam a verdadeira voz que devemos ouvir, que é a voz de Deus. É como se estivesse dentro de um lugar escutando várias vozes e a gente não consegue se concentrar na principal voz, que é a voz de Deus. Parece que os nossos ouvidos estão com interferência. Nós estamos ouvindo várias vozes e ficando confusos o que fazer. Mas é preciso pausar essas vozes, da forma como a gente estudou, e ativar a voz de Deus na nossa vida. Porque é essa voz que vai nos levar a um sucesso, a uma comunhão, a uma vida abundante, como Jesus disse que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E essa voz, eu queria que você, junto comigo aqui, refletisse lá, buscasse lá em Mateus 4,4, que diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, procede da boca de Deus, a palavra, o fruto da língua, o fruto que traz vida, né? Nem só de pão viverás, mas de toda a palavra viverá o homem. Então, você e eu precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz vida para o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho. Em Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha só, a palavra de Deus, ela ilumina aqui e ilumina o caminho. Ela vai iluminando o que fazer gradativamente. Eu vou sabendo o que fazer com discernimento, com a revelação da palavra de Deus. Ele vai me entregando, vai te entregando o que fazer. Você não vai ter mais dúvidas, porque o próprio Deus, a própria palavra vai te mostrar o caminho correto que você deve andar. E isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. E eu quero trazer um exemplo que está lá em Ezequias 37. Ezequias foi transportado para um lugar, através de uma visão, para um lugar que tinha vários ossos secos. Era um vale de ossos secos. E Deus disse assim: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E esse disse: Deus, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, profetiza a palavra de Deus. Seja iluminado pela palavra de Deus, porque essa palavra vai trazer vida, vai ressuscitar, ainda que esteja tudo morto, tudo acabado. Com a palavra de Deus as coisas vão ressuscitar. Jesus é o ministério da ressurreição. Não esqueça isso, Jesus trouxe o ministério da ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Pela fé, creia, porque vai viver. Em Tiago 4,8 diz assim:
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Em primeiro lugar, nesse versículo, fala de reciprocidade. Nós precisamos nos chegar a Deus, e Ele vai se chegar a nós. Ele está disponível, aguardando uma atitude nossa, proativa, de buscá-lo, porque Ele vai se aproximar. Essa é a promessa de Deus. Purificai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificai as mãos. O que isso quer dizer? O que isso representa? As mãos. O que as mãos fazem? Quando a Bíblia fala de mãos, ela muitas vezes está falando de obras. Aquilo que a gente faz, né? O que a gente pratica, o que a gente executa, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Purificai essas mãos, purificai essas obras. Purificar é tornar limpo, é tornar puro essas obras, né? Não adianta a gente querer servir a Deus e ao mesmo tempo continuar praticando coisas erradas. Ainda que ninguém veja, Jesus está vendo. Não adianta enganar. Ainda que a gente esteja no mais alto monte, Ele está vendo tudo. Então, essa questão, ela é muito importante, é o fruto da nossa mão, do nosso trabalho. Nós precisamos limpar isso, nós precisamos deixar organizado, nós precisamos entender que aquilo que está errado não pode mais continuar errado. Se eu falava mal de alguém, eu não posso mais falar mal desse alguém. Se eu cobiçava algo do outro, eu não posso mais cobiçar. Se eu me alegro com a injustiça, eu não posso mais me alegrar, porque isso não condiz, isso não está alinhado com a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor, que é a mensagem do se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então tudo precisa estar coadunado com a essência de Jesus Cristo, que é o amor. E mais à frente ele vai dizer, limpai o coração. Limpai o coração. Ou seja, tornar o nosso coração limpo, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para organizar aquilo que estava desorganizado. Ele veio trazer organização. Se nós estamos numa casa e o banheiro está sujo e o quarto está arrumado, não é porque o quarto está arrumado que a nossa casa está arrumada. Não é? Não tem como. Com Deus é sim, sim ou não. Com Deus é ou está tudo organizado, ou a nossa vida está errada e nós precisamos consertá-la, não é? Jesus disse que nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos limpar essa casa através da ajuda dele. E Jesus, ele limpa essa casa por intermédio da sua palavra. Não adianta dividir, como eu disse. Se nós estamos com o quarto desarrumado e a cozinha arrumada, né, com um membro só arrumado da casa, para Deus está desorganizado da mesma forma. Não adianta eu ser cristão só na igreja, ou eu ser cristão só com determinadas pessoas e com outras eu não ser cristão. Eu preciso ser cristão em qualquer lugar, eu preciso transmitir a mensagem de Jesus em qualquer lugar que eu estiver. Não importa a função que eu exerço, a profissão que eu exerça, não importa o que eu estou fazendo. Eu serei uma cristã em qualquer lugar que eu estiver. Eu transmitirei os princípios e os valores do reino de Deus, onde eu colocar a planta dos meus pés. E é isso, gente. Estou finalizando aqui. Eu espero que este estudo, né, se tornou um estudo, porque 33 minutos, mas eu espero que, né, esse devocional tenha abençoado sobremaneira a sua vida, que você possa ser abençoado com isso, né, que isso possa ser utilizado de alguma forma para o seu crescimento. E eu quero aqui deixar para você que quiser comentar alguma coisa, quiser falar algo a respeito, dar um exemplo, compartilhar algo da sua vida, fique à vontade. Esse espaço é nosso, né? Esse espaço é para aprendizado, nós precisamos avançar no crescimento, no amadurecimento espiritual. Nós precisamos sempre estar nessa progressividade com Deus, né? Porque a vida é assim, é progressividade. Então fique à vontade. Desculpe aí meu ambiente, né? Eu fiz na cozinha porque aqui é o lugar mais silencioso nesse prédio.
mas o conteúdo foi lançado, isso que importa. O conteúdo foi lançado e que a sua vida seja abençoada, que a partir de hoje você possa pausar essas vozes que podem te levar a um lugar de morte, podem trazer algo ruim para sua vida, né? Esse fruto da língua, essa palavra ruim, né? Não é só a palavra lançada, verbalizada, mas às vezes um comportamento é transmitido como uma voz, né? Como tá definindo algo, tá falando algo, apesar de não transmitir verbalmente. Então que você possa apagar, pausar essas vozes e ampliar a voz de Deus, aumentar o volume da voz de Deus na sua vida e viver uma vida abundante, porque é isso que Deus quer para você, é uma vida abundante nele. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!